Fala galera, só questões de concurso na área. Hoje a gente vai falar sobre o Estatuto do Servidor de São João de Meriti. Então, se você está fazendo um concurso de São João de Meriti, a gente vai fazer uma aula, uma sequência de aulas aí de graça para vocês aqui no YouTube. Se você gostar da aula, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e clica aqui no sininho para você poder receber as notificações do nosso canal, beleza? Então, no final tem surpresa. Se você ficar até o final, você vai ver a surpresa, tá? Muito obrigado. Fala tchau, neném. Fala tchau, neném. Tchau. Tchau. Fala, minha galera, voltando aí novamente. Hoje vamos continuar aqui com as nossas aulas do Estatuto dos Servidores Públicos de São João de Meriti, beleza? Então essa aqui é a quarta aula. Vamos seguir aqui adiante com as aulas, tá? Lembrando que no final, né, quem tá ficando até o final vai perceber que você tem direito a um e-book grátis e tem acesso ao nosso material, assim, que jamais você viu em escolas, em cursinhos. Esse material é exclusivo aqui da Só Questões de Concurso, tá? Então vamos seguir aqui com o artigo 36, que fala sobre a reversão, né? Então, o que o artigo 36 diz? Ele diz que a reversão é o reingresso do aposentado no serviço público municipal, após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes das aposentadorias e o retorno seja considerado de interesse da administração. Beleza? A palavra reversão, né, se a gente for pegar aqui morfologicamente falando, ela é um substantivo feminino, né, que deriva do verbo reverter, que significa voltar ao estado anterior ou restituir algo a uma situação passada, tá? Então esse é o significado da palavra reversão. Imagina só que o servidor público que se aposentou, ele está lá, mas depois de um tempo em casa, ele começa a sentir falta do trabalho e daquela rotina do dia a dia. Aí um belo dia a prefeitura chama ele e diz: ó, fulano, estamos aqui precisando de você novamente. Topa voltar ao trabalho? Essa volta ao trabalho é o que chamamos de reversão. Beleza? Mas assim, a gente tem que ter calma, porque não é só porque a pessoa quer voltar que a prefeitura vai aceitar de boa, né? Antes de mais nada, tem que ser verificado os motivos que levaram à aposentadoria, né? Se já não existe mais aquele cargo. Se tudo estiver ok, ainda precisa ser avaliado se o retorno do cidadão é de interesse da administração, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Então o artigo 37 ele fala o seguinte: a reversão, que dependerá sempre de exame médico e existência da vaga, far-se-á a pedido ou de ofício. Então, o que quer dizer? A reversão, a pessoa, né, quando quer voltar, ela tem que passar por um exame médico, né? Existem alguns requisitos a serem cumpridos. O primeiro deles é que o servidor passe pelo exame médico, para atestar que ele está apto a exercer aquela atividade novamente, tá? Além disso, é preciso que exista uma vaga disponível. Aqui ele está falando a existência da vaga no setor onde o servidor pretende trabalhar, tá? Ele diz aqui no final: pode ser feito a pedido ou de ofício. Então pode acontecer tanto o pedido do próprio servidor ou a vontade da administração pública que convida o servidor a voltar a trabalhar. A pedido é o servidor que pede, de ofício é a administração que solicita.
Beleza. O artigo 38, ele diz o seguinte: respeitada a habilitação... Opa, deixa eu voltar. Respeitada a habilitação profissional, a reversão far-se-á de preferência no cargo anteriormente ocupado ou em outro de atribuições análogas. Então, o que quer dizer isso? Isso mesmo, né, que você entendeu. Para que um servidor aposentado possa voltar a trabalhar no serviço público através da reversão, é preciso que ele tenha a habilitação profissional necessária para exercer aquela atividade, né? Então a pessoa tem que ter a habilitação necessária, ou seja, a vocação necessária, a vocação profissional necessária. Então a reversão ela deve ser feita, por exemplo, de preferência no cargo que o servidor ocupava anteriormente ou em outro cargo que tenha atribuições semelhantes, né? A administração pública ela deve procurar encaixar o servidor em um cargo que faça sentido com a sua formação e experiência profissional, né? Então, beleza. É mais fácil, né? O cara trabalhava como motorista, não vai ser alocado como outro cargo, seria como motorista também, tá? Então vamos falar aqui do aproveitamento. O artigo 41 ele diz o seguinte: o artigo 41 ele diz que o aproveitamento é a volta do funcionário em disponibilidade ao exercício do cargo público. Então a palavra aproveitamento a gente sabe que é um substantivo masculino que deriva do verbo aproveitar, que significa utilizar algo da melhor maneira possível, tirando o máximo proveito. Molezinha de entender. Ele fala sobre o aproveitamento, que é quando o servidor que estava de boa na vida lá, tranquilão, porque a unidade onde ele trabalhava fechou ou mudou, né? Ele estava lá de boa, pode voltar a trabalhar em outro lugar. É isso que quer dizer o aproveitamento. Então a unidade dele fechou ou mudou, ele ficou sem trabalhar, porque fechou. Aí ele vai poder voltar a trabalhar em outro lugar. Mas também não é assim, né? Tão fácil. Tem que ter vaga disponível e o funcionário tem que ter a qualificação necessária. Nada de colocar um motorista para trabalhar como médico, né? O legal do aproveitamento, a gente tem que entender que o legal do aproveitamento é que o servidor que estava de bobeira pode voltar a exercer suas funções contribuindo para o serviço público. Beleza? Então o artigo 42, o que ele diz? Também poderá ocorrer o aproveitamento compulsório a juízo no interesse da administração dos funcionários estáveis, ocupantes de cargos extintos, em outros cargos compatíveis com a capacidade funcional, mantido o vencimento do cargo anterior. O que quer dizer o artigo 42? Esse aqui ele é um pouco mais complicado, mas também é fácil de entender, né? Esse artigo ele trata além do aproveitamento compulsório, que é quando a administração pública obriga o servidor estável, que estava em um cargo extinto, a assumir outro cargo compatível com suas habilidades, mantendo o mesmo salário do cargo anterior. Isso pode acontecer quando a administração precisa de pessoal em um determinado setor e não há servidores disponíveis, mas há outros servidores estáveis ocupando cargos extintos, tá? Nesse caso, a administração pode exigir o aproveitamento compulsório, ou seja, ele é obrigado a voltar desses servidores que devem aceitar o novo cargo compatível com suas habilidades, tá? É importante destacar nesse caso que essa medida
ela só pode ser tomada no interesse da administração e com base em critérios objetivos de capacidade funcional. O que quer dizer isso? Não é uma medida arbitrária. Temos que deixar isso bem claro. Ela deve respeitar as capacidades e as habilidades dos servidores envolvidos. Beleza? O artigo 43, que diz o seguinte: os funcionários em disponibilidade poderão ser aproveitados no preenchimento de vagas que se verificarem nos quadros de funcionalismo. Funcionalismo, beleza. O que o artigo 43 diz, né? Ele é bem simples, esse artigo. Mas é importante a gente entender, tá? Ele fala sobre os funcionários em disponibilidade, que são aqueles que estão afastados do cargo, mas ainda não foram aposentados ou exonerados. Esses funcionários podem ser aproveitados para preencher vagas que surgirem nos quadros do funcionalismo, tá? Sabe aquela história que a gente nunca deve desistir e sempre estar preparado para as oportunidades? Pois é, aqui é a mesma coisa, tá? Mesmo que um servidor esteja afastado do cargo, ele ainda pode ter a chance de voltar a trabalhar na administração pública, preenchendo uma vaga que surja. É importante ressaltar, galera, que o aproveitamento desse funcionário ele deve ser feito de acordo com a capacidade funcional, tá? Tem que prestar atenção nisso, respeitando as habilidades necessárias sempre, tá? Para cada cargo. Assim, a administração pública ela garante que está preenchendo as vagas com os profissionais adequados, né? Ela vai se adequar, o profissional vai se adequar à sua função, tá? O artigo... Aí o parágrafo 1, 2 e 4 foi explicado aqui agora, tá? O aproveitamento da CA é cargo equivalente por sua natureza, vencimento. Foi tudo que eu falei aqui agora, foi tudo que eu exemplifiquei, tá? Então, o aproveitamento da CA em cargo equivalente, né? Tem que ser um cargo equivalente, natureza, por sua natureza e vencimento, ao funcionário que ocupava quando posto em disponibilidade. O parágrafo 2 diz que o aproveitamento dependerá sempre de inspeção médica que comprove a capacidade do exercício do cargo, né? O servidor ele sempre vai ter que passar pela inspeção médica caso ele queira fazer o aproveitamento. O quarto diz: será aposentado o funcionário em disponibilidade que em inspeção médica for julgado incapaz, ressalvada a readaptação. Então, se ele tentou fazer um procedimento de retorno para o cargo e não passou pela inspeção médica, ele já foi julgado incapaz, então ele vai ser aposentado, tá? Beleza, o artigo 45 diz que haverá substituição nos casos de impedimento legal ou afastamento do titular do cargo em comissão ou função gratificada. O que quer dizer? Isso é muito importante, a gente tem que prestar atenção. Para que as coisas continuem funcionando direitinho da administração pública, imagine só, se o chefe de uma área precisasse ficar um tempo fora e ninguém fosse designado para substituí-lo. Então haverá substituição, a gente está falando da parte aqui de substituição. Então as coisas poderiam ficar muito confusas, né, se não houvesse essa substituição. Então a substituição é uma forma de garantir que o serviço continue sendo prestado à população. Então a substituição faz com que a máquina pública continue funcionando, tá? E a gente não pode esquecer que a substituição deve seguir todas as regras e normas da administração pública. Beleza, artigo 46 diz que a substituição será gratuita salvo se exceder 30 dias, quando será remunerada por todo o período, perdendo o titular o direito à percepção do vencimento ou gratificação. Então, se a substituição durar até 30 dias, ela será de forma gratuita, ou seja, sem nenhum tipo de pagamento extra para quem assumiu o cargo. Mas se a substituição se prolongar além desse período,
o substituto, aí neste caso, terá direito a receber uma remuneração correspondente ao valor do cargo comissionado ou função gratificada. Nesse caso, o titular do cargo original perde o direito de receber o seu próprio vencimento, presta atenção nessa parte, né? O seu próprio vencimento ou gratificação durante o período em que está afastado e sendo substituído. É importante lembrar que todas essas regras devem ser seguidas para garantir a transparência e legalidade na administração pública. Beleza, vamos falar um pouco da readaptação. Vamos lá, artigo 49. Readaptação é a investidura em cargo ou função mais compatível com a capacidade do funcionário e dependerá sempre de exame médico. Beleza? Então, a readaptação, que é quando um funcionário passa a ocupar um cargo ou função mais adequada às suas habilidades e capacidades. Mas antes disso, ele precisa passar pelo aquele velho e querido exame médico para atestar que está apto para desempenhar as novas funções, tá? É uma forma de aproveitar melhor, da melhor maneira possível, o potencial do funcionário. Então, o artigo 50, o que ele diz? Que a readaptação ela vai ser feita quando se verificarem modificações do estado físico ou psíquico nas condições de saúde do funcionário que diminua a eficiência no exercício do cargo. Então, quando se comprovar em processo administrativo que a capacidade intelectual do funcionário não corresponde às exigências do exercício do cargo. O parágrafo único diz que a readaptação será feita por ato do prefeito. Então, aqui no artigo 50, né, a readaptação, quando o funcionário ele está num estado físico psíquico, né, as condições de saúde dele estão precárias, e aí esse acontecimento ele diminui a eficiência do cargo, ele diminui a eficiência do exercício do cargo do servidor. Então, isso pode ocorrer por duas razões. Primeiro, se houver alterações no estado psíquico e psicológico, a pessoa vai reduzir a sua capacidade de trabalho, né? Não vai trabalhar bem. Então, aí acontece a readaptação. Ele vai para um cargo, né, que seja mais compatível com a habilidade que ele tem, tá? Se for comprovado em processo administrativo, né, no caso do B, que a capacidade intelectual do funcionário não corresponde às exigências do cargo que ele ocupa também, né, ele vai ser readaptado. É importante a gente destacar, nesse caso aqui, do parágrafo único, que a readaptação só pode ser feita por um ato do prefeito, tá? Ou seja, é uma decisão que deve ser tomada pelas autoridades competentes. Afinal, é fundamental garantir que o funcionário esteja apto a desempenhar suas funções de forma eficiente. Beleza? O artigo 51, ele diz o seguinte, ó, a readaptação não acarretará, na hipótese do item 1 do artigo anterior, diminuição nem aumento do vencimento ou remuneração, e será feito mediante transferência, ou seja, o funcionário continuará recebendo a mesma remuneração. Além disso, a readaptação será feita por meio de transferência para um cargo ou função mais compatível com a capacidade do funcionário. O artigo 52 ele diz o seguinte, ó, somente poderá ser readaptado funcionário estável. Ou seja, isso significa que se o funcionário estiver dentro do estágio probatório, ou seja, que ainda não passou por pelo período de avaliação, né, da aquisição de estabilidade, não pode ser readaptado. Então ele tem que
ter passado pelos 3 anos, se tornar estável, e aí sim ele pode ser readaptado. Tá bom? Então hoje ficamos por aqui. Confira aí o nosso material que a gente tem para disponibilizar para vocês. E o e-book grátis, o link está aqui na descrição. Eu vou deixar o e-book de como você memorizar qualquer coisa. É um e-book que a gente fez de 40 e poucas páginas. Você pode ler e você vai aí se aprimorar ainda mais nos seus estudos, tá? Então fica com o nosso material. Aquele abraço e boa sorte. Questões comentadas. As questões estão aqui. Todas elas. O cliente ainda ganhou um audiobook, que é esse íconezinho aqui do alto-falante. Se eu clicar aqui, já está embutido no arquivo. Se eu clicar aqui, ele vai conseguir ouvir as questões. Escuta aí. De acordo com o artigo 1º da lei apresentada, qual é a finalidade desta lei? A. Estabelecer as cargas públicas do município de São João de Meriti. B. Definir o salário dos funcionários públicos de São João de Meriti. Então você vai conseguir ouvir as questões, vai conseguir estudar ouvindo. Além disso, tem os nossos cards. Se você quiser estudar pelos cards, eles são todos ilustrados. Vêm todos ilustrados e separados em lei. As leis que mais caem, né? E ainda tem essa novidade. Se você clicar aqui, ó, você consegue ouvir também. O conhecimento é a chave para o sucesso. E estudar com dedicação garante a oportunidade de fazer a diferença na sociedade. Explicação do texto. O parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal número 429 de 87 estabelece que o ato de provimento de um cargo público deve conter informações precisas e obrigatórias, como a denominação do cargo vago, o nível de remuneração. Então você ouve uma frase motivacional e a explicação do texto. É a base para alcançar grandes realizações e superar os desafios da vida. 1. Nomeação. É a modalidade de provimento mais comum, em que a pessoa é escolhida para ocupar um cargo público mediante concurso público ou por meio de cargo em comissão. 2. Promoção. Ocorre quando um servidor... Então, se você quiser fazer esse estudo mais eficiente, é só falar comigo. Aquele abraço.